Ok, agora sim. Agora vamos iniciar o nosso estudo da Bíblia. O tema de hoje, nós vamos falar sobre o tema 10 do estudo do ensino de Jesus, falando sobre a ressurreição. Isso mesmo, sobre a ressurreição. No último estudo que nós tivemos, nós falamos sobre a morte. E nós vimos algumas coisas interessantes sobre a morte, só para a gente entender um pouquinho, relembrar, na verdade, um pouquinho sobre o que nós falamos no nosso último estudo. Tá? Muita gente fala que a pessoa quando morre sai uma alma, e nós vimos na Bíblia que não é nada disso, né? Nós somos criados do pó da terra mais o fôlego de vida, e isso a Bíblia nos diz que é a alma, ou seja, a alma vivente. Logo, Jesus comparou a morte que nós conhecemos como um sono, e como todo aquele que dorme um dia acorda, nós também iremos acordar desse sono que Jesus mencionou em João capítulo 11. Nós vimos também que somente um ser é imortal, e esse ser é Deus. E não há outro que seja imortal senão o próprio Deus, né? E aí, embora nós não sejamos imortal, mas nós receberemos a imortalidade. E quando nós recebermos isso, vai ser no momento em que Jesus voltar nas nuvens do céu, e nós seremos revestidos de imortalidade devido à glória do nosso Senhor Jesus, né? Então, a Bíblia nos fala ali acerca dos mortos, que eles não sabem de nada. Nós vivos sabemos que um dia vamos morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, né? A sua memória jaz no esquecimento. Então, quando Deus criou o ser humano, pó da terra mais fôlego de vida, tornou alma, fez alma vivente, passou a ser alma vivente. Mas quando desassocia, quando separa, deixa de existir a alma, né? Deixa de existir a alma. Então, como isso, né, com a entrada do pecado, Deus mencionou de que eles, no caso nós, né, o ser humano, iríamos tornar ao pó. E é por isso um dos motivos que quando nós morremos, né, quando o ser humano morre, eles se torna pó, ele desmancha, né? Isso já a Bíblia já nos falava acerca disso. Mas temos um que venceu a morte, que esse um é Cristo Jesus, e ele venceu por nós e para nós. Então, a morte que Cristo venceu não foi essa morte que nós passamos, foi a morte eterna. Essa foi a morte que Jesus morreu em nosso lugar. E se eu aceito essa morte de Cristo na cruz, então eu vou ter a possibilidade de viver eternamente. Mas se eu não aceito, logo eu vou ter que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então, esse foi uma recapitulação rápida do nosso último estudo, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema voltado para a ressurreição. Um momento muito importante, né? Que é a ressurreição, e vamos ver o que Jesus nos ensinou sobre esse tema. E aí eu queria convidar você a fazermos uma oração para abrirmos a palavra de Deus. Querido Deus e Pai, graças te damos pelas bênçãos maravilhosas que o Senhor tem derramado sobre nós. E neste momento, clamamos ao Senhor, Pai querido, que nos abençoe e nos ajude a compreender a tua santa palavra. Obrigado, Senhor, pelo dia de trabalho, pelo dia de luta, mas temos a certeza que vencemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Falando um pouquinho sobre ressurreição, a pergunta que não quer calar, né? O que é que acontece depois da morte? Nós já vimos que vai para o pó, né? Volta ao pó.
Mas depois que a pessoa morre, será que ainda há esperança dela voltar a viver eternamente? Será? Sim. Há alguma possibilidade? Com isso, nós vamos ver na Bíblia algumas dessas possibilidades, né? Então vamos ver aí Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. João. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Já achei a Bíblia online. João, capítulo 5, versículo Versículo 28 e 29. 28, 29. Isso. Abre no... Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se chamam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então vamos lá, para a gente entender um pouquinho aqui. Nós já vemos que há esperança após a morte, né? Há esperança. Ele diz que todos, não é alguns, é todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Mas não vai ser ao mesmo tempo, será em dois momentos, né? Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem feito o mal ou praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então a gente vê aqui que é em dois momentos. E sobre isso nós já chegamos a ver nos estudos anteriores dois momentos que haverá ressurreição. Talvez você vai lembrar. No primeiro momento, quando os salvos serão ressuscitados, você lembra? Quando os salvos serão ressuscitados. No juízo final. Os salvos serão ressuscitados quando Jesus voltar. Então, quando Jesus voltar, aí sim, nós seremos, os mortos em Cristo irão ressuscitar. Mas aqueles ele que... no juízo final? O juízo final que você menciona, nós ainda vamos estudar ainda sobre esse tema. Né? Na verdade, é o próximo tema que nós iremos estudar, sobre o juízo. Nós vamos ver que esse juízo final já está acontecendo. Né? Então, isso é tema para os próximos capítulos. Né? Entendi. Então, você pode observar que Deus, ele vai ter um momento que vai chamar aqueles que fizeram o bem, que praticaram o bem, e vai ter um momento que aqueles que praticaram o mal, ou seja, fizeram coisas que não agradavam a Deus, vão também ressuscitar. Então aqui nós estamos falando de duas ressurreições. Tá? Duas ressurreições. Os que fizeram o bem para a vida eterna, ou ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição do juízo. E a gente vai entender o que seria esse juízo. Nós vamos entender ainda ao longo do nosso estudo de hoje. Então, nós sabemos que nós estávamos entregues ao pecado, né? Estávamos entregues ao pecado, mas Deus nos deu uma nova chance. Deus nos deu uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade, ela veio
por intermédio de Cristo, né? Por intermédio de Cristo. Então, Cristo nos deu essa nova oportunidade por meio do seu sacrifício, né? Por meio do seu sacrifício. Então, através de Cristo, nós podemos agora ter uma nova redenção. Então, por meio de que essa redenção veio? A vitória de Jesus sobre a morte. Então, assegura também a nossa vitória. Então, é em Cristo que nós somos resgatados, né? É em Cristo que nós somos restaurados. Então, eu já mencionei, mas vamos ver o que na Bíblia, né, acerca da primeira ressurreição. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses. Capítulo 4, Isso, 1 Tessalonicenses 4,16. 4:16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós vemos aqui algo importante de destacarmos. Como o Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz da ressoada trombeta de Deus, descerá dos céus. Então, quem vai descer dos céus? Jesus, juntamente com os seus anjos. E aí, nesse momento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em que momento os mortos em Cristo irão ressuscitar, Wesley? Em que momento os mortos em Cristo irão ressuscitar? Que momento? É na volta de Jesus, né? Sim. O texto está falando sobre a volta de Jesus. Então, no momento da volta de Cristo, vai ser dada a ordem, vai ser tocada a trombeta, e aí os mortos em Cristo irão ressuscitar já transformados. Irão ressuscitar já transformados. Então, a primeira ressurreição, como nós vimos aqui no texto, a primeira ressurreição. Isso, essa é a ressurreição dos salvos, né? Quando ocorrerá a primeira ressurreição? Na volta de Jesus, que é a ressurreição dos salvos, como você mencionou. Então, essa vai ser a primeira ressurreição. E o que vai acontecer com os vivos? Então, nós vimos o que vai acontecer com os salvos que estavam mortos e com os vivos. O que será que vai acontecer com eles? O que você acha que vai acontecer com eles? Não estudei essa parte ainda, pastor. Então vamos ver o que a Bíblia nos diz. Ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo agora 17. O próximo versículo, no caso. 1 Tessalonicenses é o que você botou aqui, né? Isso. 1 Tessalonicenses 4. Quanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e
ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso. Esse foi o primeiro com relação aos mortos, né? Agora, lê esse Aham. próximo verso. Lê esse próximo verso, que está em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. 1 Tessalonicenses, versículo 17. Isso. Pois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, eu destaquei aqui algumas coisinhas. Não sei se dá para você ver aí. Eu acredito que sim. Primeira coisa que eu destaquei, nós os vivos. Paulo estava falando de quem estará vivo no momento da volta de Jesus. Segunda coisa, ele fala que seremos arrebatados. Aí muita gente, Wesley, eu não sei se você já ouviu essa expressão, muita gente acaba falando que nós seremos arrebatados e tal, arrebatamento secreto e aquele negócio todo. Um dos textos que geralmente é usado devido a essa palavra. Só que na sequência ele fala para onde seremos arrebatados. Nós já vimos que Jesus, no estudo que nós fizemos sobre a volta de Jesus, nós vimos que Jesus vai vir nas nuvens do céu, mas não fala que ele vai tocar na terra, então ele vai continuar nas nuvens, ele vai continuar nos ares. E é justamente o que está falando aqui o texto. Nós, os vivos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, aonde Jesus vai estar. Então ali estaremos nós juntamente com o Senhor. Então seremos levados, seremos arrebatados da terra para ter esse encontro com Cristo. Tem alguma pergunta? Entendi. Se tiver alguma pergunta, só falar. Não, pode prosseguir, pastor. Ah, beleza, então. Então, como eu disse, muita gente fica fixado nesse texto porque ele fala em arrebatamento, mas o próprio texto ele diz que tipo de arrebatamento é. Um arrebatamento assim, no sentido de nos levar para o encontro com Cristo que vai estar nos ares, né? Nas nuvens do céu. Só que quando Cristo vier, você acha que nós seremos levados para o céu do jeito que nós estamos? Eu desse jeito que estou, você desse jeito que está, quem estiver assistindo aí posteriormente também do seu jeito. Você acha que vai ser dessa forma? Porque aqui, a pergunta que está aí na tela nos diz o seguinte, que nos afirma, né, que vai ter uma transformação. Mas que transformação vai ser essa nos salvos? Né? Que tipo de transformação seria essa? Você já ouviu falar alguma coisa que seremos transformados quando Jesus voltar, Wesley? Wesley, está me ouvindo? Não, eu não estudei ainda sobre essa. Beleza, então. Então vamos ver na Bíblia se vamos ser transformados ou não, e que tipo de transformação é essa. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. 1 Coríntios 15, 51. 15. 15, 51. 1 Coríntios 15, 51. Vamos lá. 51. Eis que vos digo
mistério, em todos dormiremos, transformados seremos, todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso. Então, nós vemos aqui duas coisas que o texto menciona. Versículo 51, ele fala, no finalzinho, mas transformados seremos todos. Então, fica aqui a confirmação de que todos nós seremos transformados. É uma confirmação. Está confirmando que todos nós seremos transformados. Todos os salvos serão transformados. E aí ele fala a velocidade que vai ser essa transformação. Diz que vai ser no abrir e fechar de olhos. Essa vai ser a velocidade da nossa transformação. O versículo 52 ainda fala: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, nós seremos transformados como? De quê? Nós seremos transformados também a exemplo dos mortos que ressuscitaram incorruptíveis. Então, nós teremos um corpo incorruptível. O que seria, então, um corpo incorruptível? Seria um corpo que não peca, que não tem desejo de pecar. Então, esse vai ser, ou vai ser não, esse é o grande momento dos salvos. Esse vai ser o grande momento dos salvos. Então, os salvos terão um momento extraordinário, onde serão transformados, passarão a ter um corpo incorruptível, um corpo que não peca, um corpo que não erra. Vai ser um corpo completamente diferente do que nós temos hoje, que o nosso corpo ele tende a morrer, ele tende a pecar. E aí o versículo 53, Wesley, fala assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Repito, esse corpo que é o quê? O nosso corpo é o quê? Incorruptível. O nosso corpo hoje é corruptível. Mas é necessário que ele se revista da incorruptibilidade. Isso. E que o corpo mortal, que é o que nós temos, se revista da imortalidade. Então, hoje, tudo em nós morre. As células morrem, a força da gravidade leva a barriga para baixo, né? Mas quando Jesus voltar e sermos transformados, nada disso vai acontecer, né? E quando este corpo corruptível, está falando do corpo que nós temos agora, corpo corruptível, se revestir da incorruptibilidade, aqui, ó, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, dois aspectos, Wesley, que nós teremos no momento que formos transformados. Primeiro, incorruptibilidade, não iremos mais pecar. Segundo, imortalidade. Será o momento onde nós não iremos mais morrer. Então, agora eu falei os salvos, né? Os salvos. Então, como eu mencionei, seremos glorificados à semelhança de Cristo. Seremos semelhantes a Cristo. Eu falei aqui da primeira ressurreição, que vai acontecer quando? Você lembra? Sim. Quando vai acontecer a primeira ressurreição? Na volta de Jesus. Isso. E a segunda ressurreição, o que será que vai acontecer nela?
Será que quem é que vai ressuscitar nessa segunda ressurreição? Vamos ver aí 2 versículos. Primeiro se encontra em Apocalipse 20. Aliás, os 2 versículos em Apocalipse, capítulo 20, versículos 5 e 6. 20, versículos 5 e 6. Isso, Apocalipse Os, 20, versículos. os Pode. restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reis Então, de Cristo, e reinarão com eles os 1000 anos. então, nós vemos aqui que após a primeira ressurreição, vai ficar gente morta. Quem seriam esses mortos? Quem você acha que seriam esses mortos, Wesley? Após a ressurreição, Sim, após a primeira ressurreição, que é na volta de Jesus, diz aqui, ó, o texto fala assim: os restantes dos mortos. Então, se há um restante, é porque alguém continuou morto após a primeira ressurreição. Quem você acha que são esses mortos que permaneceram ali, mortos por ocasião da volta de Jesus? os ímpios. Isso mesmo, os ímpios, aqueles que não quiseram saber de Cristo, aqueles que tomaram ou tiveram ali a oportunidade, mas preferiram continuar a sua vida e do jeito que eles acharam ou acham que é o melhor, né? Aos olhos deles seria o melhor, mas nós sabemos que o melhor sempre é aos pés do nosso Salvador Jesus Cristo. Sempre vai ser, sempre. Então, os ímpios, como você mesmo mencionou, serão ressuscitados na segunda ressurreição, né? Virão na segunda ressurreição os ímpios, que são os perdidos, né? Aqueles que não tiveram conta, fizeram conta de Cristo. Então, nós vemos aqui nesse gráfico o período de tempo entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, que é um período de 1000 anos. Então, Jesus vem, ressuscita os salvos, leva os salvos que estavam mortos, os vivos, para o céu, e aí passa um período de 1000 anos. E aí, após esse período de 1000 anos, os ímpios serão ressuscitados. Aí sim será a segunda ressurreição. E aí vem uma pergunta interessante, Wesley. O que vai acontecer com os ímpios com a sua ressurreição? Você acha que vai ter algo especial, talvez uma nova chance para eles se salvarem? O que você acha que pode acontecer nesse momento? O julgamento. Um julgamento. Vamos ver o que é que pode acontecer com eles? Em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 ao 10. Ali a gente vai entender o que... 20, versículo 7, 10. Isso, do 7 ao 10. Quando, porém,
se completarem os 1000 anos, Satanás da sua prisão e sairá a seduzir que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a área do mar. Areia do mar. Chamaram então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiram. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do fogo, lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Então, nós vemos aqui uma sequência de coisas que irão acontecer por ocasião do fim dos 1000 anos e a ressurreição dos ímpios. Nós sabemos o que vai acontecer aqui, a descida da cidade santa. Então, durante esse período de 1000 anos, Wesley, nós estaremos morando com Jesus no céu, lá no céu. Terminou os 1000 anos, essa cidade vai descer aqui para a terra. Com a cidade descendo para a terra, os ímpios serão ressuscitados. E aí, só que vai ser um contraste muito grande. A terra vai estar totalmente destruída. Ezequiel fala que a terra vai ficar sem forma e vazia, fazendo uma alusão ao primeiro, o primeiro capítulo da Bíblia, lá em Gênesis, que a terra, quando Deus foi criar, era sem forma e vazia. Então, Ezequiel nos dá essa ideia de como vai ficar a terra durante esse período de 1000 anos. E agora desce uma cidade perfeita, linda, contendo 12 portas, cada porta contendo ali uma pérola preciosa. Vai ser um contraste tremendo. E aí, o texto bíblico nos diz que Satanás sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. E ele vai reunir para pelejar, ou seja, para tomar. Né? O versículo 9 fala que ele saiu e marcharam pela superfície da terra para sitiar o acampamento dos santos, ou seja, a cidade santa. E aí, nesse momento, vai descer fogo do céu e vai consumir a todos. O pecado e o pecador já não mais existirá a partir desse momento. Então, na segunda ressurreição vai acontecer de forma mais sucinta. Cidade Santa vai descer, Satanás vai ser solto porque os ímpios serão ressuscitados. Ele irá fazer com que os ímpios ataquem a Cidade Santa. E aí vai descer fogo do céu e vai consumir a todos. Ímpios, Satanás e também os seus anjos serão destruídos de uma vez por todas. Mas aqueles que estarão dentro da cidade não serão atingidos. Né? E com o nosso planeta, né? Porque, como eu mencionei, ele vai estar terrível, né? Terrível. Destruído, montanhas caíram, explosões. Como eu mencionei, Ezequiel fala que vai estar sem forma e vazia, não vai haver pássaros. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Apocalipse 21, 4.
versículo 4. E ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Me desculpe, Wesley, era do 1 ao 4, eu mencionei só o 4. Pode ler os 3 primeiros? Ah, tá. Do 1 ao 4. Então eu li o 1 e o 2, não o 3. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, nós vemos aqui nesse texto João mencionando de que ele, por ocasião da descida da Cidade Santa, ele viu um novo céu e uma nova terra. Ou seja, essa terra que nós acabamos de pensar destruída, ela vai ser renovada. Ele diz também que viu a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da paz de Deus ataviada como noiva. Então, ele viu a cidade santa descendo também. A terra transformada, a cidade renovada, a cidade santa, a cidade nova. Ele diz que viu também o trono de Deus, ou seja, Cristo vai morar conosco na cidade santa. Nós vamos poder ver a Cristo, contemplar a Cristo. Fala aqui o versículo 3, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então, nós vemos aqui que a partir desse momento, Wesley, não vai haver mais morte, porque a morte de Cristo venceu essa morte. E não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais pecado nessa nova cidade. Essa é a cidade que Deus está preparando para você. Essa é a cidade que Deus está preparando para mim. Por isso, hoje é tão importante nós seguirmos o caminho de Jesus, o caminho que está descrito na sua palavra. Porque assim como Cristo um dia ressuscitou, ele deseja que os seus filhos também ressuscitem. Mas não na segunda ressurreição, mas na primeira ressurreição. E essa primeira ressurreição se dará por conta da volta de Jesus. A volta de Jesus. Você compreendeu, Wesley, o quão importante é tomarmos uma decisão ao lado de Jesus para podermos ter essa oportunidade de ressuscitar se estivermos mortos, mas de sermos levados para o céu com Cristo Jesus? Sim. Você compreendeu o quanto é importante nós tomarmos uma decisão de seguir o caminho de Cristo, mesmo que venhamos a sofrer devido a essa decisão. Mas é a decisão que Deus preparou, que Deus reservou para mim e para você. É o que Ele espera de nós, que nós tomemos essa decisão ao seu lado. Você tem alguma pergunta, Wesley, sobre o tema de hoje? Ficou bem claro, pastor, para mim, sobre a importância da gente, né, ressuscitar
com Jesus, né? Da Sim. primeira vida, porque quem ficar para depois, o negócio vai ser complicado. Até porque Na segunda ressurreição. é isso mesmo, até porque depois não vai ter mais depois, né? A gente até costuma dizer como? Os salvos, pode prosseguir. A gente até eu costumo dizer, na verdade, que Jesus já tem voltado pouco a pouco. Como? Quando um salvo morre, que momento ele vai acordar? Na volta de Jesus. Então, para ele é como Jesus já tivesse voltado. Já está selado o seu, poderia dizer, o seu destino, né? O que ele escolheu para ele. Já está selado, não há mais o que fazer por ele. Se há alguma coisa que nós podemos fazer é enquanto estamos vivos, enquanto estamos respirando. Aí sim podemos fazer algo. Então chegou aquele momento, Wesley, da sua decisão. Você acredita que um dia todos os mortos ressuscitarão? Tanto aqueles que fizeram bem, como aqueles que fizeram mal também? Isso mesmo, os salvos ressuscitarão primeiro. Isso na volta de Jesus, os salvos, e no fim dos 1000 anos, os ímpios serão ressuscitados. É seu desejo, é seu desejo aceitar ou que aceitar que essa verdade seja presente na sua vida e deseja então ressuscitar se caso você vier a morrer antes da volta de Jesus. É seu desejo rever Jesus nas nuvens do céu? Amém, louvado seja Deus. Então, como eu costumo dizer, são essas decisões que nos levam para mais perto de Cristo. Colocar em prática essas decisões nos coloca no céu também. E é gradativo, é pouco a pouco. É pouco a pouco e todos os dias precisamos tomar essa mesma decisão. Não podemos deixar para depois. Não podemos, um dia dá certo. Não, o dia é hoje. Todo dia é dia de tomarmos a decisão ao lado de Cristo Jesus. E tenho certeza que no céu, a grande festa, Wesley, pela decisão que você tem tomado a cada tema que nós temos estudado. Que bom que você sente o desejo de ressuscitar na primeira ressurreição. Na ressurreição juntamente com aqueles que habitarão com Cristo nas mansões celestiais. Quero fazer uma oração contigo. Agora, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não, pastor. O tema ficou claro? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então, eu vou fazer uma oração contigo agora, para que Deus continue nos abençoando cada vez mais. Santo, Santo Deus e Eterno Pai, louvamos, exaltamos o teu santo nome. E nesse momento, quando nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, que o Senhor, Pai querido, tome-a de conta, cuide da vida do Wesley, Pai querido. Tem tido cada lição, descobertas novas. E, Pai querido, temos ficado muito felizes pelas suas decisões. Por favor, Pai querido, ser com ele para que cada vez mais o Senhor dê força, o teu Espírito Santo esteja fortalecendo ele, para que ele permaneça firme na decisão que ele tem tomado ao lado de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém.